Oi, essa é a nossa quarta aula assíncrona da disciplina de Inteligência Artificial aplicada aos processos químicos do segundo período do ano letivo de 2020. Tudo bem? Hoje eu começarei a falar sobre lógica fuzzy. Então, a lógica fuzzy foi um dos maiores desenvolvimentos decorrentes da teoria dos conjuntos fuzzy, que foi desenvolvida pelo iraniano Lotfizadeh em 1965. E foi primariamente projetada para representar e lidar com conhecimento que não pode ser expresso por medidas quantitativas. A tradução de fuzzy em português é difuso ou nebuloso, né? Nós vamos encontrar as duas traduções. A principal ideia dos algoritmos baseados na lógica fuzzy é aproximar o raciocínio humano. Então, houve o desenvolvimento da chamada teoria do raciocínio aproximado. Bom, a lógica fuzzy ela é um ramo rigoroso da matemática. Um outro tipo de lógica diferente da lógica booleana. A lógica booleana é aquela lógica em que só existe verdadeiro ou falso. Já um conjunto fuzzy ou nebuloso é uma classe de objetos com graus contínuos de pertinência a esse conjunto. Essa pertinência é uma função característica que vincula cada elemento a um grau de pertinência variando entre 0 e 1. Então, um conjunto clássico, né, da teoria dos conjuntos que nós aprendemos no ensino fundamental, diz que um elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Por exemplo, se eu pegar e imaginar, né, o universo descrito pelas vogais, eu tenho a vogal A, B, vogal A, E, I, O e U. 5 vogais. Então, esse conjunto aqui é o conjunto das vogais, certo? É o conjunto das vogais. Eu não posso ter, de acordo com a teoria clássica dos conjuntos, um elemento que seja 50% vogal e 50% não vogal. Já na lógica fuzzy, isso é possível. Então, isso permite que, como a gente vai ver na aula seguinte, que seja possível a gente computar com palavras. Então, o intuito de se usar a lógica fuzzy é se poder realizar o que se chama de computação maleável, em inglês, soft computing. A tradução seria computação macia, mas ficou computação maleável, né? Bom, vamos olhar mais de perto essa questão da lógica. Seja U uma coleção de objetos denotados genericamente por conjunto de U, onde U é chamado de universo, U maiúsculo, e U minúsculo representa o elemento genérico de U. Um subconjunto nebuloso F no universo de discurso U é caracterizado por uma função de pertinência, mid_f, que assume valores no intervalo entre 0 e 1. Isto é, mid_f está no universo, implicando entre 0 e 1. Um subconjunto nebuloso F em U pode ser representado por um conjunto de pares ordenados de elemento genérico U e seu grau de pertinência U de F na função. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um conjunto que eu defino como conjunto das pessoas altas. Então, para mim, 1,60 a pertinência 0, 1,70 a pertinência seria, por exemplo, 0,25, 1,80
seria, a pertinência seria 0,5, 1,90 seria 0,75 e 2 metros de altura seria a pertinência igual a 1. Então, eu tenho os elementos 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2 metros. E aí o grau de pertinência do conjunto das pessoas altas seria a pertinência variável entre algo em torno de entre 1,60 e 1,70, começaria a ser diferente de 0, até estourar a escala em 2. Acima de 2 seria 100% alto. A pessoa de 1,80 seria 50% alta e 50% não alta. Então, uma coisa que a gente já observa é que a definição do conjunto fuzzy ela é subjetiva. Isso vai ser importante depois. Então, conjuntos fuzzy aceitam e trabalham bem, né, com conceitos subjetivos. Ou seja, que eu defino de acordo com os meus critérios. Vamos dar um outro exemplo. Eu posso ter uma função, por exemplo, associada ao conjunto dos números que se aproximam de 4. Então, aqui eu tenho uma função, ficou meio clarinho demais, porque eu tirei a cópia da minha dissertação de mestrado. Tá? Isso aqui faz parte da minha dissertação de mestrado, então redesenhei aqui a função gaussiana. Tá certo? Essa aqui é a função gaussiana. Então, quando eu defino o número 4 como fuzzy, o conjunto dos números 4 é 100% 4. Então, o máximo de pertinência do número 4 ao conjunto do número 4, dos números 4, vai se dar no 4. Por isso que a função é pertinência dos elementos igual a e elevado a menos o i menos 4 quadrado sobre 2. Se eu substituir aqui 4 menos 4 dá 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Tá certo? Agora, por exemplo, 3. O 3 é mais próximo de 4 do que 1. Então, a pertinência de 3 ao conjunto dos números 4 é algo em torno de 70%. 70%. Então, no eixo dos y, eu tenho a pertinência. E no eixo do x, eu tenho a variável que eu quero avaliar do ponto de vista fuzzy. Vou dar um outro exemplo. Tá? Mais tarde, associado com uma variável mais de engenharia. Tá? Bom, do mesmo jeito que nós aprendemos que existem operações de conjunto na lógica booleana, existem as mesmas operações de conjunto na lógica fuzzy. Então vamos lá. Operação união. Ela resulta num conjunto de elementos que pertence a qualquer um dos conjuntos envolvidos na operação. Equivale à operação lógica OU. A função de pertinência Mi de A união B resulta da operação de A união B fuzzy, definida para todos os elementos U no universo U, por pertinência de A união B é o máximo das pertinências. Então, eu tenho dois conjuntos e quero fazer a união. Esses conjuntos têm os elementos e suas pertinências. Se eu quero fazer a união, eu pego e faço o máximo das pertinências para os elementos. E aí eu vou ter o conjunto que vai ser o conjunto união. Intersecção, aqui faltou um C. Intersecção é uma operação também que a gente usa bastante em operações de conjunto. Na teoria clássica de conjuntos, a intersecção de dois conjuntos contém os elementos que estão em ambos ao mesmo tempo. Né? É aquela situação assim, né? Que a gente representa pelo símbolo, né, de interseção. Por definição, o elemento de subconjunto pode estar parcialmente em outro. A intersecção lógica nebulosa, então, equivale, aqui não existe mais extrema, ao operador lógico E. A função de pertinência
mid A, intersecção B, é definida segundo os ADE para todos os elementos U no discurso U como sendo o mínimo das pertinências. Então, observe que as duas operações de união e intersecção, nós vamos ter que levar em consideração quantas são as pertinências dos elementos aos conjuntos e fazer a comparação das pertinências, no caso de máximo para a operação de união e mínimo para a operação de intersecção. Bom, a vantagem da gente poder trabalhar com lógica fuzzy é poder trabalhar com variáveis linguísticas. Em engenharia, é comum que a gente manipule variáveis que são quantidades bem definidas, são números escalares bem definidos, ou seja, CRISP. Só que no cotidiano, muitos são os conceitos mal definidos. Por exemplo, a sensação térmica de um dia pode estar baixa, média ou alta. Por exemplo, para mim, eu posso considerar que a sensação térmica esteja média, baixa, média ou alta. Por que 3 adjetivos? Eu poderia usar 5, poderia usar 7, é só uma questão de exemplo. Variáveis que assumem esses valores linguísticos, que são mal definidos, que vão depender do que eu penso que pode ser médio, e uma outra pessoa que tem uma sensação diferenciada vai poder achar que seja alto, nós chamamos de variáveis linguísticas. Variáveis linguísticas. Pode-se usar conjuntos fuzzy para representar as variáveis linguísticas, as quais podem ser usadas, então, para descrever o estado de um processo ou as variáveis de controle do processo. Então, o nosso intuito, a partir da aula que vem, é falar a respeito da principal aplicação de lógica fuzzy, a primeira aplicação de lógica fuzzy usada em engenharia química, que foi o controle fuzzy. Então, nós vamos falar a respeito da lógica agora, definir isso, definir esse conceito de que é uma variável linguística, mas quando nós formos trabalhar com o controle fuzzy em engenharia química, nós vamos estar falando de variáveis que são bem definidas. Controle de temperatura, controle de nível, controle de vazão e assim por diante. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que definir de forma fuzzy essas variáveis. Então nós vamos ter que ter critérios para fazer essa passagem do universo de engenharia CRISP para o universo mal definido fuzzy linguístico. E vice-versa. E nós vamos aprender a fazer essa operação lá. E essas operações de passar de fuzzy para CRISP, de CRISP para fuzzy, tem nome. Bom, vamos dar um exemplo então. Quando a gente fala se a temperatura, por exemplo, do sistema qualquer, tá, fosse baixa, média ou alta, se o meu universo de discurso fosse a faixa entre 348 e 398, então observe que eu tenho 3 adjetivos. 3 adjetivos. O número de adjetivos usado no conjunto fuzzy a gente chama de cardinalidade. Cardinalidade. Nem sempre aumentar a cardinalidade aumenta necessariamente a precisão, mas em compensação, dependendo do tipo de aplicação, um aumento de cardinalidade pode aumentar o tempo de processamento e muito do código computacional que vai estar vinculado a essa aplicação. Então a gente tem que tomar cuidado com a cardinalidade. Tá certo? Bom, então o que vai acontecer? Em vez de usar uma função gaussiana, como eu fiz no exemplo do número 4, eu posso definir funções de pertinência lineares. Então eu tenho aqui funções de pertinência lineares. E mais, observe que essa do meio aqui ela é triangular. Então a gente pode chamar elas de funções de pertinência triangulares. Então, entre 348 e 398, né, se nós dividirmos esse intervalo em 2, vai dar 348 mais 25 dá 373. 373 mais 25 dá 398. Então eu tenho uma faixa de 50 aqui no meu exemplo. Né? Então, o que acontece? Nós vamos pensar que a temperatura média
ela é 100% média a temperatura quando eu tiver 373 Kelvin. Temperaturas abaixo de 348 são chamadas de baixa. Temperaturas acima de 398 são chamadas de alta. Então aqui eu tenho a temperatura 100% baixa, ela é abaixo de 348. Então, todas as temperaturas abaixo de 348, abaixo ou igual a 348, elas têm uma pertinência de 100% para baixo, considerar o adjetivo baixo, e ela é 0 média, e ela é 0 alta. Uma temperatura que estivesse exatamente na metade do caminho entre 348 e 373, aqui eu tenho 25, seria a temperatura de 360,5 Kelvin. Ela seria 50% baixa, 50% média e 0% alta. Então, observe que a temperatura, né, o elemento temperatura do conjunto 360,5 Kelvin, seria qual a pertinência para baixa do conjunto das baixas temperaturas? Seria de 25%, 50%, desculpa, 50%. Pertinência para média seria 50%. E pertinência para alta seria 0%. A pertinência sempre tem que dar 100%. Essa é uma condição sine qua non, sem a qual não. Tá? A mesma coisa vale para a temperatura aqui, que seria 385,5, né? Então, por exemplo, se eu tivesse 385,5 Kelvin, que é 12,5 mais 373, eu teria, ela seria, pertinência baixa seria 0, pertinência à média seria 50%, e pertinência ao conjunto das temperaturas altas seria também 50%, para dar a soma de 1. Então, é assim que se determina como é o valor da pertinência de uma determinada variável de engenharia. A gente entra com esse valor da variável de engenharia no eixo das abscissas e lê as pertinências. A esse processo de determinação das pertinências a gente chama de fusificação. Então, o que é a fusificação? Fusificação é a passagem do universo de engenharia para o universo fuzzy. Tá? Do universo crisp, do universo bem definido, para o universo fuzzy, universo que a gente vai computar com palavras. Bom, um conceito importante é a questão de que, como a gente pode lidar com conhecimento, esse conhecimento tem que estar armazenado de alguma forma, de alguma maneira. E aí, Zadeh introduziu o conceito das regras linguísticas. A ideia principal dos sistemas de lógica fuzzy é expressar o conhecimento humano na forma de regras linguísticas. Essas regras linguísticas são sem então, mas elas são sem então fuzzy. A premissa é expressa pelo se e a consequência da regra é expressa pelo então. Lotfi Zadeh introduziu a função de regra fuzzy da seguinte forma: se x é A, então y é B. No caso ali da temperatura, se a temperatura é alta, então uma outra variável fuzzy, que podia ser, por exemplo, vazão, é baixa. Então, o que eu tenho? Eu tenho variáveis no universo fuzzy, tá? Onde x e y são variáveis de entrada fuzzy, no caso eu usei temperatura e vazão, e A e B são adjetivos fuzzy, baixa e alta, que indicam determinada função de pertinência apropriada, ou seja, elas têm uma função de pertinência associada com elas. Né? Bom, então, as regras linguísticas, elas podem ser fuzzy na premissa e fuzzy na consequência. Por sua vez, Takashi e Sugeno, em 1983, propuseram uma forma de regra que somente tem conjuntos fuzzy na sua premissa.
enquanto que a consequência da regra é descrita através de uma equação de variável de entrada. Então, aqui na premissa eu tenho fuzzy, pela regra do tipo Takagi-Sugeno, e na consequência da regra eu tenho uma saída crisp. Exemplo, se a velocidade é alta, então a força é k vezes velocidade elevada ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula, só um exemplo. Então, a gente tem que se dar conta que nós podemos ter regras, tá, linguísticas, que são fuzzy, né? E isso vai ser importante porque nós vamos poder separar depois, mais tarde, os controladores fuzzy do tipo Takagi-Sugeno, então TS, Takagi-Sugeno, tá certo? Em que eles são fuzzy e crisp. Então eu não preciso voltar para o universo crisp, a saída já é crisp. Isso aqui implica que eu vou ter mais facilidade para defussificar. Defussificar é a operação contrária, é voltar do fuzzy para o universo de discurso de engenharia. E nós vamos ter o que a gente chama de regra do tipo Mandani. Mandani foi um outro pesquisador que estudou isso, estudou a aplicação de controladores fuzzy, por sinal responsável pela primeira grande aplicação de controle fuzzy que se tem notícia, no ano de 1973, Mandani, na Inglaterra, já fazia o controle de uma turbina usando o controle fuzzy. E aí Mandani usou fuzzy na premissa, fuzzy na consequência. Né? Bom, a generalização da regra fuzzy, a qual pode ter mais do que duas condições na parte antecedente da regra, tem a seguinte forma. Se x é A e y é B, então Z é C. Porque eu não vou só trabalhar com sistemas de regra que tem uma única premissa na regra. Pode acontecer que eu tenha duas premissas. Então aqui eu tenho o operador lógico E. E. Como a gente viu, o operador lógico E é uma operação de união, ou de intersecção, desculpa, de intersecção. Né? Olha aqui, ó. Cadê aqui? Ó. É o operador E. O E é uma intersecção. Se é uma intersecção, eu vou fazer uma operação de mínimo das pertinências. Então, vamos retornar aqui. A saída, então, da regra vai ativar a consequência com o mínimo das pertinências. Então, a regra é implementada pela implicação fuzzy, ou relação fuzzy, e é definida o seguinte. A pertinência da regra, que é a pertinência de A intersecção B, que implica em determinar o grau de pertinência de Z ao conjunto da consequência, é a operação de pertinência de A e pertinência de B. Então, aqui nós vamos ter que determinar quem é o mínimo das duas pertinências e vai ser o grau de pertinência da saída. Onde A, B e C são conjuntos nebulosos, definidos no universo de discurso das variáveis x, y e z, o grau de pertinência de ativação da regra é chamado nível de fidelidade, ou grau de ativação, enquanto que as pertinências de entrada MA e MB são os níveis de pertinência, enquanto, respectivamente, da variável x no conjunto nebuloso A e da variável y no conjunto B. E, por sua vez, a pertinência C vai ser a pertinência do elemento C ao conjunto Z da saída. Então, esse tipo de regra, esse tipo de condição vai ser muito importante quando a gente for fazer os equivalentes aos controladores clássicos. Os equivalentes aos controladores clássicos P, PI, P e D, eles vão estar associados a mais de uma entrada na premissa da regra. Então, a gente vai precisar de lembrar disso quando for falar no controlador fuzzy do tipo ou semelhante a controlador PI, semelhante ao controlador PID, semelhante ao controlador PD. Tá? Bom,
o que acontece? Eu usei um operador simples, mas a literatura define muitas possibilidades para as operações associadas ao raciocínio fuzzy. A operação fuzzy de implicação é definida na bibliografia, então, por diversas formas. Por esse motivo, desde que Zadeh, em 73, introduziu o conceito de raciocínio aproximado, um grande número de pesquisadores propôs várias funções de implicação dos operadores para o E nebuloso. Aproximadamente 40 funções de implicação nebulosas diferentes estão descritas na literatura, segundo Jäger, 1995. Para o operador lógico E, as operações mais frequentemente usadas são os operadores de produto e o de mínimo, que eu não usei aqui, foi o de mínimo. Tá? Então, a gente pode encontrar aplicações diferentes para essa implicação fuzzy. Mas isso não está associado ao que a gente acostuma ver em matemática. É por causa do tipo de tratamento dado para a lógica fuzzy. Quando a lógica fuzzy surgiu, por Zadeh, algum tempo depois se resgatou que já havia se trabalhado com conceitos parecidos por outros pesquisadores já na década de 20. E hoje se fala numa coisa chamada lógica modal. Lógica modal. Né? Seria a lógica que aceita várias outras lógicas dentro dela, ou seja, teria vários modos de operar a lógica. E a lógica fuzzy seria uma dessas lógicas. Né? Bom, para fechar então, o que a gente falou? A gente falou a respeito de lógica fuzzy, que vai ser a ferramenta que nós vamos usar na nossa quinta aula para desenvolver o controlador fuzzy. Agradeço quem prestou atenção até aqui. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato no meu e-mail renato.dutra.pereira@gmail.com. Meu muito obrigado e fiquem bem.